Fala, Rod, como que você tá, meu príncipe? Tudo jóia aí por aí? Fala, meu príncipe, de boa? Tranquilo? Tranquilo, Por aqui tranquilo. tá tudo certo. Tudo certo Boa, até então, né? Daqui a pouco vamos ver lá a lombar. O que deu? boa. Tá ficando velho, hein, Rod? Eu tô. Minha vida é assim. Ah, Começando mais uma semana, então, pro café. Quem quiser subir, fique à vontade. Já vou convidar a Jana aqui como speaker. E aí a gente começa mais uma semana do café. E hoje a gente tem uma super convidada. o papo vai ser ótimo, como sempre. E quem puder, vamos deixando claro, né? Como sempre, sobe aqui com a gente. Tite, se estiver podendo falar, geralmente vem com nós. Renan, Fati. Perfeito. O mais legal do café é justamente isso. Que a gente pode conversar com a galera aqui no mesmo lugar. Exato. Fala, Jana. Como que você tá? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Jam, Tudo jam. ótimo. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigada. Estou muito feliz com o horário do café também, para falar a verdade. Eu não sabia que estava sendo esse horário e eu sou estilo vó, então para mim de manhã cedo é muito, muito melhor. Eu concordo, viu, Jana? Cara, esse horário não atrapalha. Pra mim, não me atrapalha muito. É a minha primeira coisa que eu faço no dia, assim, de reunião, coisa, de falar com alguém, pelo menos. Até uns 5 minutos antes eu começo a testar a minha voz pra ver se eu não tô, se eu não tô com a voz rouca ou alguma coisa assim, porque você nunca sabe. Mas 11 horas tava matando muito o nosso dia. Eu e o Rod, a gente conversou muito sobre isso. E a gente falou assim, meu, vamos fazer às 8, que vai ser mais interessante começar o dia e tal. Realmente vai ser tomar um café com a galera. Mas é isso, Jana. Obrigado por ter aceitado o convite, inclusive. Capaz, eu falei, eu tinha uma vez entrado para falar com vocês às 11 e para mim às 11 era realmente tipo impossível, porque 11 às vezes eu começava a fazer comida, ou daqui a pouquinho também 11 horas é o horário que eu já tava tipo precisando sair da tela do computador, então era realmente bem um desafio, sabe? E agora com esse horário tô bem feliz, também literalmente daí tomando café com o pessoal, acho muito top, adorei a mudança. Perfeito. Valeu aí. Às 11 horas o pessoal tava muito começando a fazer almoço mesmo. Eu mesmo me atrasava todo por causa disso também. É, mas vamos começar aqui um pouco no assunto, porque a gente sabe que o seu tempo também é escasso, então a gente quer aproveitar o máximo possível. Começando para o pessoal saber, quem não souber ainda, quem é a Jana, né? E se você pudesse apresentar um pouquinho pro pessoal do café. Claro, 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 com certeza. Primeiramente, né, agradecer, obviamente, o convite, fico muito feliz mesmo. Eu adoro participar de Space. E então, falando quem é a Jana, né? Eu tô nesse mundo de NFT desde o janeiro do ano passado. Comecei como uma pessoa bem perdida nesse meio. Realmente eu sempre conto a história que eu entrei por causa que o meu marido estava mexendo em cripto, mexendo em NFT, e literalmente me colocou dentro de Discord para ficar moderando e falando que se eu hypasse os projetos, a gente ia conseguir tirar mais dinheiro. E foi o que eu fiz, e disso se tornou uma paixão mesmo, principalmente pela conexão que eu criei com pessoas e a conexão que eu criei como pessoa também com esse ambiente de comunidade. E disso foi avançando. Eu já estava no meu último ano da faculdade de engenharia, eu sou engenheira de Minas, eu já tinha trabalhado na área, mas no momento que eu estava fazendo meu TCC, eu já estava decidida que eu não ia mais exercer a minha profissão. Estava num momento também bem assim, o que eu faço da minha vida, não sei para onde eu vou, o que eu faço com esse meu conhecimento. Realmente foi um momento bem, bem difícil. E quando eu estava, então, né, ali com coisas de comunidade e tal, realmente comecei a me apaixonar, comecei a ficar doida por aquele ambiente. Eu era aquela pessoa que eu lembro direitinho quando meu marido contou dos NFTs e tal.
Eu fiquei, nossa, gente, realmente a humanidade não tem futuro mesmo. Nossa, que absurdo. Mas eu realmente me apaixonei pelo que eu encontrei com relação a pessoas. Comecei a estudar muito, né? Muito, 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 muito. Eu virei basicamente full time estudando e ao redor de NFT. Então, eu fiquei basicamente lá de fevereiro do ano passado até novembro, mais ou menos, puro só estudo e fazendo parte de muita coisa, até chegar o momento que eu estava trabalhando, não, mas estava fazendo tanta coisa ao redor disso que já estava virando uma coisa que, se isso não virar uma coisa profissional, eu tenho que também me acalmar um pouco, porque eu não estou conseguindo nem viver as coisas aqui na minha vida. Então, foi no momento que eu consegui tornar isso uma coisa também profissionalmente. Comecei a trabalhar em projetos e daí a coisa começou a ir estilo foguete, assim, foi mais trabalhos, trabalhando em muitos projetos, muitas ideias, muitas coisas que eu fui entrando. Eu também tive uma coisa absurda que eu me apliquei para falar lá no NFT Nova York, eu fui aceita. Então eu também fui palestrada em dezembro do ano, tô bem louca. Em março desse ano eu fui lá apresentar sobre comunidades e como mudou a minha vida. E basicamente isso. Hoje em dia eu sou full time Web3. Tenho as minhas ambições aqui são muito grandes. Hoje em dia eu já trabalhei com mais de, nossa, 10 projetos, no mínimo, no mínimo. E realmente, o que um dia vai ser a especialidade vai ser essa coisa de comunidade, porque tudo que eu faço é de community building, é de community manager, é tudo ao redor de realmente comunidades. Então, eu tô hoje em dia fazendo algo que eu amo de paixão e trabalhando muito mesmo. Cara, muito legal essa história. Eu não sabia que tinha começado assim. É, acho que isso que é o legal das coisas, porque tem gente que entra de forma diferente dentro do ecossistema e o jeito que você entrou foi muito interessante. Eu queria perguntar aqui, para cortar um pouco de caminho, a pergunta principal do Spaces, né? Como se destacar em comunidade? Depois a gente pode entrar em outras coisas, em outras vertentes ali. Mas acho que essa é a principal pergunta da galera, justamente porque você participa de vários projetos gringos, né? Que, enfim, não é muito fácil chegar neles. Mas, enfim, como se destacar nessas comunidades? Cara, tu sabe que ontem, quando eu vi o tema, eu fiquei pensando, assim, pensando. Ontem eu deitei na cama, te digo até que durante a noite eu meio que acordei alucinando e pensando nisso. E eu acho que eu encontrei, não encontrei assim, mas o principal, talvez, de todas as coisas que eu fui fazendo e fui me misturando, eu acredito que a principal coisa que tem que fazer, que ela vai te destacar de alguma forma já, é tu entender, não tu entender, mas tu sempre ter em mente de não ficar num único nicho, não ficar num único local, não ficar naquele projeto que tu já ama, que tem uma comunidade que tu adora. Nunca, nunca. É sempre tu estar fazendo aquela migrando de uma coisa para outra e tu sempre fazer parte de vários lugares. Por exemplo, imagina como é tu entrar num Discord de um projeto lá, sei lá qual for, e daqui a pouquinho tu vai ali, tu perde não, mas tu usa meia hora para ficar ali conversando com as pessoas, e daqui a pouquinho, né, digamos, daqui a algumas horas do teu dia, tu tá em outro projeto, outro Discord, conversando com outras pessoas, e daqui a pouquinho tu encontra algumas das mesmas pessoas. Isso começa a gerar um senso de conexão com as pessoas muito grande. E isso é uma das coisas que eu realmente percebi que fez muita diferença para mim e para projetos que eu trabalhei. No momento que eles me procuravam, no momento também que eu via outras pessoas trabalhando, tu vi que elas ficavam muito fechadas naquilo. Obviamente, existem motivos para te fazer isso e ficar ali mais fechado, mas no momento que tu te deixa muito aberto e tu realmente vai te botando em diferentes lugares, em diferentes situações, é o momento que tu começa a gerar uma conexão, um senso diferente com as pessoas. E isso eu diria que de verdade é uma das coisas que fez muita diferença, porque cada lugar que eu parava, cada Discord, cada space que eu parava para participar, eu não ficava muito tempo, eu conversava, só que eu marcava de alguma forma, né? Obviamente, isso daí depende de ti. Eu realmente sempre tinha em mente assim, quem não é visto não é lembrado.
de algum jeito eu vou impactar a gurizada que tá aqui. Entra num space, fala do Brasil, fala de coisa só que eles adoram, as pessoas adoram. Vai para um Discord, entra lá, daqui a pouquinho, enquanto tu fala que é mulher, meu Deus do céu, é outros 500. Então, marca de alguma forma, nem que seja meia hora do teu dia, tu vai conseguir fazer esse processo. Obviamente, eu não fazia de forma estruturada, como eu estou dizendo agora, mas é o que eu diria para pessoas que talvez querem se botar e talvez fazer conexões bem grandes, assim, é realmente fazer parte de muita coisa. E eu acredito que isso realmente ajuda muito. E com certeza, né? O que eu fico sempre falando também é aquela coisa, né? De tu sempre apoiar os outros, porque eu já tenho muita certeza na minha vida que quanto mais o bem tu faz para as outras pessoas e faz com realmente certeza que tu quer aquilo, mais tu recebe de volta. Então, eu tenho muita certeza disso. E também outra coisa que é muito importante que às vezes a gente não lembra é que sempre tem gente olhando, sempre, sempre. E eu tenho milhares de exemplos também que aconteceu comigo de pessoas que vieram me ajudar porque elas simplesmente viram eu fazendo um trabalho que estava ali, né, tipo, lutando para começar a subir, e as pessoas me ajudaram de verdade. Então, esses seriam, acho que, o conjunto de coisinhas que eu mencionaria. Boa. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, até porque eu tenho que sair 8h30, mais ou menos. Pra quem viu o ator lá no Instagram, a lombar, era o primeiro horário que tinha hoje pra eu ver lá no, lá no médico, ver o que deu a lombar. Então, preciso sair umas 8h30. É só convidar a galera pra subir, trocar uma ideia com a Jana, vir perguntar, vir também contribuir sobre o assunto. Tem várias pessoas aqui que conseguem super falar também sobre o assunto aqui de comunidades e participar. Raíssa subindo, ó, legal. Deixa eu aproveitar aqui, ô Jana. É uma pergunta meio difícil, não sei se você vai ter uma resposta, mas talvez possa ser no feeling, assim, no que você acha, né? Mas dentro dessas várias comunidades que você comentou, que você foi entrando e que foi te ajudando, que você falou de não ficar focado em uma, mas imigrando, mas teve alguma que você, algum perfil de comunidade que você sentiu que, não sei, te trouxe mais abertura e trouxe consequências boas, ou encontrou boas pessoas, algum perfil específico, ou sei lá, alguma comunidade específica? Pra galera talvez saber né, geralmente esse perfil de comunidade que dá pra você se infiltrar Sim. melhor, vai. Não, pode crer, eu tô entendendo, entendi a pergunta. Cara, nesse momento eu te digo que tem algumas características de algumas coisas de comunidade que eu encontro melhor, né? Eu realmente já me conectei com muita comunidade que, se tu vai para um lado daquela comunidade que já tá mais ali caseira, já tá mais, tô de boa aqui, tô em família, é um estilo mais calmo, mais suave. Não era tanto o meu estilo, né? Porque para mim, cada momento que eu parava ali no Discord, eu queria aquela coisa de gen, eu queria aquela loucura, sabe? Então eu tava sempre mais no. Eu conectava mais com projetos que tinha essa gurizada mais doida. Mas o que de fato eu digo que virou muito a chave de comunidades também, é essa comunidade que tem de pessoas, né, que é os reply guys, né, os pessoal que ficam respondendo, né, que são pessoas que têm um engajamento muito alto dentro do Twitter. O que eu digo disso? Primeiramente, para ti, o que é o reply guy? Reply guy? Ai, Jesus! Reply guy são pessoas que ficam, né, respondendo feito doida, e elas respondem principalmente o GM, né, de manhã cedo. Se vocês verem, né, pesquisa aí GM, vai lá nos top tweets, tu vai ver que tem gente que tem 300 likes e 300 respostas. Por quê? Porque os caras realmente ficam também dando GM, tipo 1.000 GMs por dia. Então, o que eu falei ali, de tu dar suporte aos outros para receber. É literalmente isso. E o algoritmo do Twitter é o clássico para isso. Faça pelos outros para receber para ti. Então, responda absolutamente todo mundo, responda tuas DM, responda cada comentário, tudo, 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 tudo. E daí, isso me levou para um nicho que é essas pessoas que são muito focadas na sua growth pessoal, né? No seu Twitter principalmente. Porque, pelo menos para os gringos, o Twitter, né, ele é absolutamente tudo, não existe outra plataforma. E o Twitter é onde eles constroem a marca deles para coisas business mesmo. E isso dentro da Web3.
Então, isso me levou para esse nicho, né, de pessoas que são de engajamento muito brabo e elas têm interação absurda, elas têm o global reach também, de tipo, não sei, o pessoal conhece isso, mas por exemplo, na tua conta, ela tá tão grande que ela bate mundialmente. Por exemplo, o Ben lá, ele estava com 30% de global reach. E esses caras são pessoas, essa comunidade de pessoas que eu estou comentando, são pessoas que todas elas estão nesse top 100, né? Por exemplo, a minha conta nesse momento tem 2% de global reach. Isso é considerado muito. E isso é uma coisa que as pessoas aqui que estão focadas nisso estão procurando. Dito isso, foi quando eu comecei a conhecer mais isso, eu comecei a me tornar, né, uma reply girl, comecei a responder e aí grupos de engajamento começam a entrar em contato contigo para te fazer parte. Hoje em dia eu faço parte de uns 10 grupos aqui no Twitter, mas eu não uso mais os grupos do Twitter por causa de alguns problemas que começa a gerar. Eu entrei em dois grupos de Discord. Um deles hoje em dia é só por invite, mas é bem fácil de conseguir. E o outro é aberto, que são grupos um deles é de influencers orgânicos. Primeiramente que não é influencer, né? Mas são de builders e pessoas que têm um alcance muito grande, mesmo que elas tenham mil seguidores. E o outro grupo é uma extensão, além de outras coisas, é uma tool, é um projeto também, é uma mistura de muita coisa, mas de pessoas que estão construindo uma economia ao redor do GM. Então, eu literalmente tenho uma extensão aqui no meu Twitter, que eu consigo usar GM, GN. E só para ter noção, isso aqui eu não estava usando até semana passada. Então, é uma coisa que eu comecei a usar agora. E daí, tu consegue também fazer transferência do token GM. Cara, é uma outra parada, só que o porquê que isso me deixou tão apaixonada, enlouquecida, foi porque esse pessoal, ele é tudo daquela pegada de tipo assim, cara, não existe dia ruim, não existe desculpa. Todo dia é dia. E eu sou muito essa pessoa, sabe? Tipo, todo dia é dia, não existe desculpa. Se eu quero chegar num objetivo, depende só de mim. As desculpas, eu que me permito usá-las, entendeu? Então, eu diria que essa seria a resposta. Eu até vou opinar aqui essas duas comunidades que eu tô comentando para quem quiser entrar lá. Mas o que eu diria que é o primeiro passo, se alguém quer começar a talvez criar uma marca, uma coisa forte, começar a engajar principalmente em GM. GM, engaja. E quando eu falo muito, é tipo 200 GM. Muito, entendeu? Muito. E aí a coisa vai acontecendo. Show de bola. Pina aí pra gente, Ana, please. E antes de passar pro Rodrigão e pra Raíssa, a extensão que você falou, você tem um nome fácil aí também, só pra depois dar uma olhada? Que faz GM aí. Ela é também de um grupo de coisa que eu vou botar aqui, é GM Machine o nome. E daí, dentro do Discord deles, consegue daí pegar a extensão para baixar e tudo mais. Boa. Pina aí pra gente, please. Muito bom. Vai lá, Rodrigão. Pode ir, depois Raíssa. GM aí, Vitão, Rod, iluminada e querida Jana, minha amiga, Raíssa que subiu, Fox e todos presentes, né? Eu fico muito feliz de ver a Jana aqui hoje. Eu acho que realmente faltava a presença dela, né, aqui no café. Praticamente das pessoas que, quando eu entrei aqui, principalmente o Twitter, né, há um ano e alguns meses para trás, realmente eu já até, né, comentei em outros cafés, não só a pessoa e conduta da Jana, mas principalmente, né, é o que a Jana com a Liege vinha desenvolvendo com o Podbar, e hoje o café tá com esse lugar, né, onde traz as pessoas que realmente estão aí de alguma forma construindo e validando. Então, assim, primeiro, né, dar os parabéns ao Vitão e o Rod aí, né, por terem feito esse convite para a Jana, e parabéns para a Jana pelo que hoje eu presencio, né, e onde você está, e é só o começo. Dentro das suas falas aí, eu ficou perpassando aqui na minha cabeça um mundo de coisas. E dentro desse mundo de coisas, eu gostaria de evidenciar, né,
o que que é uma conduta, o que que é um posicionamento e você não mudar esse posicionamento. E o perfil, né, que o Vitão tem esse perfil da Jana, de conseguir estar em vários lugares, né, ou seja, várias grupos, fugiu a palavra aqui, né, projetos, e você ali, de alguma forma, né, contribuir dentro de tudo isso. E realmente tem que ter um mindset aí, tem que ter uma cabeça muito. Tá me fugindo as palavras. Segunda-feira de manhã não é fácil, não. Mas, enfim, parabenizar, né? Porque com certeza isso valida e, ao mesmo tempo, exemplifica os caminhos, a postura, a conduta, o posicionamento. E é legal demais, né? Porque, igual a Jana acabou de dividir aí, se a gente olhar, não tem muito segredo. Mas o grande segredo está em como você faz, como você aplica tudo isso que está aí, tá escancarado, né? Que a gente deve fazer. E eu acredito que o que também favoreça muito é a dinâmica da vida, né? Vocês terem uma vida que proporcionam vocês terem essa liberdade de conseguir ter essa gestão do tempo de vocês dessa forma, de forma que isso transfigure e favoreça, né, para que tudo isso frutifique e cada vez mais. Então, assim, novamente, é mais para realmente parabenizar e desejar sucesso aí. Principalmente eu vou para a Jana, né? Para o Xará aí, o Rod e o Vitão, que também estão fazendo esse trabalho aí sensacional. Eu vou só responder rapidão, falando muito, muito, muito obrigado, meu amigo. Tu sabe que a gente já tá aí não sei quanto tempo nisso, mas muito obrigado mesmo. E realmente eu acredito muito nessa garra. E quando a gente decide algo que quer, só depende da gente, nada mais. Então é apenas lutar para isso. E uma coisa que é muito importante de eu citar para essa coisa de estar em muito lugar, até para mim, às vezes, quando eu paro para pensar, é tipo, cara, isso é muito loucura, muita loucura. Mas o que eu faço, por exemplo, eu não consigo estar acompanhando as notícias, apesar de ser full-time Web3, eu não consigo acompanhar as notícias full-time, porque eu estou trabalhando, estou fazendo coisas de projetos. E isso me dá sempre uma sensação muito nervosa, que às vezes eu não estou sabendo de algum assunto. Mas, por exemplo, isso não é um problema no momento que eu sei que o que eu contribuo para esse ambiente, para as comunidades que eu faço parte, é sendo eu e estando ali, dando a minha energia positiva, engajando, fazendo a comunidade se sentir uma comunidade. Então, é tu entender o que tu tá trazendo, né, para esse ambiente. Tu não precisa estar trazendo conhecimento, já tem muita gente que está trazendo conhecimento. Tu pode ter algo diferencial, e para mim sempre foi essa coisinha de trazer aquela sensação boa do pessoal se sentir realmente em família. Eu tenho uma coisa para comentar sobre o que o Rodrigão falou, mas eu vou deixar a Raíssa e depois o Fox comentar primeiro, ou perguntar. Fica à vontade, pessoal. Oi, gente. Gem, como vocês estão? Espero que vocês tudo bem nessa segundona. Quero agradecer a oportunidade, sempre com coisas boas aqui, aprendendo. Semana passada aprendi muito. E é uma pergunta e também um posicionamento, né? Um feedback que eu queria passar, que acho bem interessante. A gente está na frente de comunidades e tudo mais. Eu entrei na Web3 querendo migrar a minha empresa de treinamentos para a Web3. E dentro disso, eu comecei a mergulhar tanto, conhecer pessoas tão legais, tanto acolhimento, que realmente eu senti esse conceito de comunidade, mesmo não estando ainda dentro de comunidades. E depois eu fui entrando, fazendo parte de alguns projetos ali, para receber contribuição e ser contribuição, até que não só estou migrando o meu negócio para a Web3, como a gente está desenvolvendo, né, um projeto já dentro da Web3, com muitas pessoas e
A minha pergunta seria também como a gente equilibrar isso, manter o engajamento da comunidade, a integração, qual seria a principal dica, né? Porque antes eu sempre trabalhei com resorts, né? Com hotelaria, com lazer, então a gente sempre teve treinamentos de encantar e fidelizar o seu cliente. Então eu tenho grupos de alunas, comunidade de alunas, que são quarentonas, 50 anos, e eu quero conseguir trazê-las para a Web3, elas aprenderem sobre investimentos, comprar NFTs e tudo mais. Então, dentro disso, como que a gente consegue manter o engajamento de uma comunidade que já é voltada para a Web3, as pessoas já estão ali se movimentando nisso, já conhecem, né, a estrutura e o conceito, e como auxiliar pessoas que não têm nem noção, às vezes não conseguem compreender os conceitos, que seria interessante, como que a gente pode fazer esse movimento de integração com as pessoas também, né? Com essas mães, que eu acho que a independência financeira delas é muito fundamental. E essa é uma pergunta. Top. Eu vou falar, e depois se os guris também quiserem falar, tenho certeza que todo mundo tem algo para contribuir com relação a isso. Mas eu achei muito legal, Raíssa. Na verdade, até essa parte que tu comentou aí de porque querer, né, pessoas de fora, trazer elas para cá, né, é uma coisa que eu tenho muito doida dentro de mim, de querer mostrar para as pessoas que elas podem mudar de vida aqui dentro, porque eu vejo o quanto é fácil, entre parênteses, né, que no sentido, no momento que a pessoa aprende, entende, ela consegue estar trabalhando literalmente para falar dentro de um Discord e ganhar muito mais do que tu ganha aqui no mundo tradicional. Dito isso, existem duas coisas que tu comentou, né? Como tu faz essa parte de fidelidade, essa parte de como tu continua mantendo, né, a tua comunidade, como tu continua mantendo aquelas pessoas, se elas já são dentro da Web3 ou se elas estão fora e estão nesse processo. Uma coisa que eu digo e que eu comecei isso desde o início, e era uma coisa que eu fazia até muito mais como pessoa, não era até me achando como marca, mas isso depois foi mudando e eu vi que é de fato. Eu acredito que para ti a mesma coisa que trabalhou nesse ambiente de hotelaria, imagina, vai ser a mesma coisa. Dê o máximo de atenção, o máximo que tu pode para uma pessoa quando tu dedica aquele momento ali para ela. A cada momento que eu dediquei para pessoas que me mandaram DM, pessoas que tu via assim que, nossa, essa pessoa não tem a menor ideia do que ela tá fazendo aqui. Pessoas que vieram me perguntar assim: "Ah, tu compra NFT no Twitter?" Tipo assim, isso não é uma pergunta que se faça, entendeu? Mas eu fui lá, tu bota ali 5 minutos e dá toda a atenção para aquela pessoa e convida para tua comunidade. Aquele momento ali, tu pode ter certeza que tu fidelizou uma pessoa para estar perto de ti. 100%. E isso eu tenho, assim, muitos exemplos hoje que no início eu fazia porque realmente é da minha pessoa, eu me tornei uma pessoa assim, mas hoje em dia eu vejo que é literalmente como tu fideliza e como tu cria em pessoas um senso de comunidade que tu não tem como descrever. E isso tem até uma pessoa aqui dentro agora que está nos escutando que se tornou uma pessoa dessas, que eu dei uma atenção ali de 5 minutos para ela e ela se tornou totalmente grata por mim, porque aquilo ali significava demais. Isso é uma coisa que eu digo. E com relação ali a que tu comentou de uma comunidade que já existe, que já é dentro de Web3, né? Aí sim, aí a gente vai para os outros 500, que é como tu engaja, né? E hoje em dia, como eu realmente trabalho em vários projetos como Community Manager, Community Builder, tu fica nessa mistura de primeiro tu tem que compreender o que é a tua comunidade, o que é aquele ambiente, o que eles querem, o que eles procuram, se é fazer atividade, se é fazer space, se é procurar mais oportunidades, porque existem grupos apenas de alfas, né, de pessoas procurando mais oportunidades, que são uma comunidade muito forte. E a forma de tu deixar mais forte é tu dar aquele senso de que juntos a gente está lucrando, juntos a gente está achando e juntos a gente vai conseguir. Agora, se tu tá falando de uma comunidade que já deu sold out no projeto, estão ali, né, ao redor, vocês estão naquela coisa de temos que fazer o floor subir, tu tem que compreender a tua comunidade e começar a criar e tentar, né, tentativa e erro, jogos, atividades de spaces, coisas para ver o que faz o pessoal ali gerar mais aquele senso de, nossa, isso aqui é minha família, eu vou usar o PFP,
Porque isso que daí que eu digo daí também que é um desafio muito founder, muito time não compreende que para te virar um próximo Bored Ape, né? Um exemplo bem ridículo, mas para te virar o próximo Bored Ape, aquelas pessoas que usam o PFP e são ativas. Desculpa, galera. Errei aqui. Dedo gordo. Foi mal. Desculpa, Não tem Jana. problema. Ai, Jesus. Não, mas eu só ia terminar falando que, tipo, as pessoas, os founders, geralmente, que criaram um projeto super legal, eles já não têm noção naquele momento ali. Cara, como é que eu faço as pessoas começarem a usar a PFP do projeto? É outros 500, entendeu? E aí que entra, talvez, a Jana muito mais e o que eu tô cada vez mais aperfeiçoando como meu conhecimento. Eu queria só aproveitar essa deixa do Vitão aí, para todo mundo, né? Eu acredito que todo mundo consegue sentir, né, a energia da Jana. E eu acredito que muito dessa energia dela é que transformou tudo, né? E tá aí levando ela para onde está levando e para muito mais. Só essa contribuição. Parabéns. Boa. O Fox, se quiser falar, pode falar. Fique à vontade. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos aí. Eu quero fazer uma pergunta para a Jana, mas vou tecer um comentário aí sobre essa fala da Raíssa. Raíssa, eu acho que cara, super bem-vindo essa iniciativa que você teve de querer trazer, migrar a sua empresa, seu negócio de treinamentos para a Web3. Eu gosto de dizer que se o ecossistema cripto está dentro de uma bolha, o ecossistema de NFT é uma bolha menor dentro dessa. Se você sair na rua, em qualquer grande capital, e perguntar para as pessoas o que é Bitcoin, provavelmente para cada 10 pessoas, 7, 8 vão te responder que é alguma coisa. Agora, se você perguntar para outras 10 o que é NFT, eu não tenho não tenho essa pesquisa, estou falando só do que eu acredito. Provavelmente para cada 10 você perguntar 11 não vão saber o que é, certo? E se souberem, provavelmente tem dificuldade de explicar o que significa. Então, eu acho super oportuno trazer mais pessoas para dentro do ecossistema e fazê-las compreender não o NFT como uma arte, como uma criação, um desenho, como um PFP. Ele é isso, mas também é muito mais que isso, principalmente porque tem outras aplicações. Até quero aproveitar, antes de fazer a pergunta para a Jana, te convidar, eu sou fundador de um projeto na Cardano, que chama The Dolls, e uma das nossas entregas é um NFT Learning Lab, que é um laboratório que busca isso, inicialmente para a língua nativa em inglês, mas a gente quer também explorar muito aqui no Brasil. Eu tenho um cofundador que está tocando lá, então depois fique à vontade para a gente conversar. Jana, cara, muito bacana ouvir sua experiência. Eu também estou há muito pouco tempo, eu já estou no segmento de cripto, não é dentro desse ecossistema, há mais tempo do que propriamente no de NFT. E quando no ano passado, eu fui head de marketing de um projeto de NFT, em seguida pensei para mim, falar que vou ingressar nisso aqui, faz sentido. E uma coisa que eu percebi foi um projeto sem uma comunidade não é um projeto, ainda que você tenha entregas muito boas, ainda que você tenha um paper que diga que você vai entregar valor aqui, valor ali, e que você tenha uma arte muito legal, se você não tiver uma comunidade, você praticamente não tem nada, é como você ter uma empresa que não tem clientes. Essa é a nossa dificuldade hoje, que é, bom, como que a gente estrutura a comunidade estando dentro, e aí vou começar a minha pergunta, estando dentro de uma chain, que é a Cardano, né, nós temos buscado conversar com outras redes, né, conversar com outras comunidades. E eu sempre percebo assim a dificuldade de muitas pessoas entenderem, bom, mas como é que eu vou interagir? Tem que ter uma carteira, tem que ter isso, eu vou por aqui, vou para Binance, vou para SX tal e tudo mais, até chegar lá na carteira, então tem que passar por essa explicação, e às vezes isso acaba sendo impeditivo. Uma outra coisa que eu observo, eu entro em discordes de projetos não grandes, mas projetos médios para baixo, e vejo
projetos com 10 mil, 20 mil seguidores ali, membros, com poucas interações, eventualmente tem interações só quando tem algum lançamento, algum meet adicional e tudo mais. Eu queria te perguntar como superar esses desafios de ter um projeto dentro de uma chain, querendo buscar seguidores, querendo buscar participantes de outras chains, como superar esses desafios de interconectividade, ainda que a gente tenha essa interoperabilidade em desenvolvimento, né? Como é que a gente supera esses desafios, na sua opinião, e nessa trilha que você já vem caminhando? Obrigado, pessoal. Oi, Jana, deixa eu só cortar rapidinho a sua resposta, que eu preciso ir aqui, guys, já me despedindo. Obrigado a todo mundo que subiu, Jana especialmente. Pô, queria ouvir até o fim, mas até relembrando, assim, quem por acaso chegou agora ou não conseguiu ficar até o fim, a gente tá colocando os episódios lá no YouTube depois de algumas horas do café. Então, só jogar no YouTube lá, Café com NFTs, que o episódio completo a gente joga depois lá. Eu vou ouvir o restante depois. Fechou? Jana, valeu demais pela participação. Valeu, cara. Vai cuidar da coluna. Espero que esteja tudo certo. Também espero. Tá ficando velho esse guri. Valeu, gente. Ótimo papo aí pra vocês. Beijo. Até amanhã. Hoje. Valeu. Não, vai dar tudo certo. Não vai dar nada na coluna. Se Deus quiser. Que eu ia dizer? Lembrei. Não, então. Eu esqueci alguma coisa. Eu também esqueço muito o que eu vou falar, tá, gente? Eu tenho TDAH, eu tenho toque. É normal. Eu também. A gurizada aqui é braba a situação, né? Eu anoto tudo, cara. Eu fui com medo disso acontecer. Eu brabice amada. Tá. Mas eu lembrei aqui, tá. Cara, eu enfrentei esse probleminha de... Não probleminha, né? O desafio, que é um desafio muito grande, principalmente estando no bear market, sobre no momento que tu pega, né? Ou tu constrói, ou tu faz, já tem, tu conhece uma comunidade, um projeto que seja de uma outra chain, que tenha também daí toda... É quase como se tu mudasse de mundo, né? Para quem tá aqui nesse mundo de Web3, quando tu vai para uma comunidade de outra chain, é quase como se tu separasse os mundos. É muito estranho isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o projeto Solana, trabalhar com o projeto Ethereum e projeto Polygon. E todas essas três que são gigantescas, eu tive uma discrepância gigantesca com relação a como construir, como engajar a comunidade. Então, tu imagina, né? Se essas três que são enormes, já existe uma distinção super grande de como tu construir comunidade, imagina falando das outras ainda que existem ao redor. Mas eu tive também uma experiência de trabalhar num projeto que é o Little Bits, que eu também já comentei, é um projeto que também tem todo o time brasileiro, e eles já tinham o sold out de 10 mil NFTs na Multivac. É uma blockchain extremamente pequena, eles cresceram lá por N fatores, e eles construíram uma comunidade extremamente forte por causa de ser um ecossistema pequeno ainda, e as pessoas que estavam lá gostavam muito do momento. E, obviamente, né, era o bull market, então tudo aconteceu. Mas o segundo passo para eles era migrar para outras chains. A ideia deles é ter o jogo em multi-chains. Obviamente, eu fiquei apaixonada por isso quando eles vieram para mim. E quando eu conheci eles ainda estavam, tipo, mil e poucos seguidores. Eles estavam num momento bem assim, eles tinham algo muito foda pronto, só que eles não tinham exposição, eles não tinham aquela, tipo, como crescer a comunidade, porque quando aconteceu a primeira vez, aconteceu de forma muito orgânica, sozinho, por causa do Bull. Então, eu comecei a falar com eles, comecei a trabalhar com eles, e logo em seguida a gente fechou com o Magic Eden para fazer o lançamento da coleção lá, a coleção que seria Polygon. Então, a gente teve que criar uma estratégia que a gente já tinha uma comunidade chamada Multivac, né, que era o pessoal que já tinha mintado e já era holder da Multivac, mas agora a gente tinha que dar um onboard para novas pessoas que seriam da Polygon. E foi aí que eu pude também sentir como é que é tu estar numa comunidade de menor, né, por exemplo, ali uma Multivac, e como é que fica essa sensação no momento que tu vai botar pessoas de, por exemplo, uma Polygon, né, que tu vem um público bem diferenciado. Ali foi quando eu senti isso. E, obviamente, o como, e uma algumas dicas, algumas coisinhas que eu percebi tu continua
dando o spot e dando a importância para aquela comunidade ali, né? Por exemplo, para eles era da Multivac, tu continua criando, construindo, procurando coisas ao redor desse ecossistema da Multivac. Por quê? Porque se tu começa, né, daqui a pouquinho a focar muito ali no digamos assim, tu tá querendo atrair todo o público de Polygon, por exemplo, ou de Ethereum. Tu começa a deixar de lado o menor ali e dá a sensação para eles que tu tá, né, literalmente botando de lado. E isso é uma coisa que não pode de jeito nenhum. Porque, obviamente, se tu começou, pelo menos pra ti, que tu comentou que tem algo ali na Cardano, aquilo ali tem que ser sempre o principal e tem que ser sempre o que tu vai dar aquela atenção primária. Sempre tem que ter a lembrança de que o que iniciou tudo é aquilo ali. E depois, para te poder abrir para os próximos, é tu literalmente dar o discurso para a comunidade que tu tem, que é o momento de expandir, é o momento de fazer uma mistura e também trazer a oportunidade das pessoas conhecerem a chain, porque o que aconteceu ali com o Little Bits é pessoas da Polygon chegando e os holders da Multivac falando, cara, a Multivac é muito melhor, vem para Multivac, entendeu? Então é uma oportunidade também para a chain pequena não, mas a chain que está crescendo também ter novos usuários, porque vai chegar ali novas pessoas e eles vão se misturar todo mundo. Então foi uma experiência muito foda e obviamente por a gente estar num mercado terrível, eu fico extremamente feliz porque eu já fiz alguns milagres, cara, porque às vezes tu não tem como tu ativar a comunidade, porque a comunidade não tá ali, entendeu? Mas simplesmente a gente vai daí criando umas coisas para fazer a gurizada querer engajar de algum jeito ou de outro. Cara, legal, legal. Realmente, cara, esse é um desafio enorme, porque quando você olha para a comunidade com 3.000 pessoas, com um Discord com 3.000 membros, e aí você vê que a interação, cara, não chega a 5%, e fala, cara, tem alguma coisa errada. Ou tá todo mundo esperando o mint, ou todo mundo quer o negócio, ou tá todo mundo trabalhando, ocupado, e não é esse o momento. E aí, outra dificuldade, bom, encontrar moderador, ter um time de moderador 24/7. Cara, um puta desafio, porque sempre tá trocando os caras, trocando as pessoas, tem gente que falha, aí você vê tempo de respostas muito longos depois que alguém perguntou, ainda que tenha dado um GM, um bom dia e tudo mais, né? Tem que ter uma interação de cá para lá, né, do projeto para a comunidade muito grande também. Legal, cara. Boa. Rodrigão, mete bala. É sensacional. Antes de comentar um ponto que é um ponto até simples, que eu esqueci de falar na fala anterior, eu queria ressaltar que dentro do que a Jana citou aí, ficou batendo muito na minha cabeça aqui, de todos os projetos que eu já ouvi, não só aqui no Café, como também em outros spaces, né? O projeto assim que mais eu entendi, aí é o entendimento, porque eu não participo, eu não acompanhei, né, não vivenciei, mas é o projeto do PFP SpyCo, que né, conseguiu uma dimensão aí, e eu acredito, né, que seja por tudo isso que a Jana citou, eu acredito que eles tenham conseguido alcançar tudo isso. Então, assim, só como exemplo, né, de algo que eu vi, dos projetos todos que eu ouvi, né, os relatos desde o início até, né, os dias atuais. E o ponto que eu queria trazer que eu esqueci foi nas falas anteriores, em algum momento, né, a Jana colocou aí um ponto sensacional, e que independente de como estejamos, devemos estar presente, fazer, né, o nosso bom trabalho. E isso eu acredito que vale para tudo na vida, né? Não é porque a gente está com alguma dificuldade, porque estamos em algum momento que está nos demandando mais, que a gente vai deixar de lado, né, o nosso foco principal. Então, de alguma forma, tem que ir lá, como ela colocou, né, dar o GM para geral, e isso é o mínimo, né? E, principalmente, né, de alguma forma, tá aí sempre
ressaltando, né, a galera que realmente está contribuindo. Eu venho falhando com isso, mas é porque eu estou focado no projeto Web 2 aqui e conciliando com família, filho e negócio, o pequeno negócio que eu tenho, então tá loucura. Mas sempre que eu consigo dar uma respiradinha, eu venho cá e tento fazer um pouquinho para alguns. Mas só ressaltar esse ponto que a Jane falou, porque eu acho que é muito importante. Boa. Eu tenho uma pergunta para a Jana, e aí isso vai com contexto também. Antes de tudo, eu vou passar a palavra para não esquecer, porque senão não sabe como que é. A palavra é estamos. Essa primeira palavra da semana vai formar uma frase linda e maravilhosa para na sexta-feira vocês mandarem para mim e eu mandar o código da gota da semana. Mas eu tenho uma pergunta para a Jana, porque uma das primeiras coisas que ela falou, né, quando ela respondeu a pergunta de como se destacar em comunidades, e aí depois o Rodrigo falou sobre que eu tenho essa mesma característica, é justamente a característica que eu estava nos últimos meses lutando contra, por assim dizer. Tava difícil, porque todos os projetos eu gosto, mas é a característica de estar em menos projetos, né? Porque eu recebi um feedback de um amigo muito próximo, e que eu respeito bastante, ainda respeito muito, que ele fez isso, ele centrou a vida dele em um projeto só. E eu nunca, jamais conseguiria fazer isso. Mas ele falou assim, diminui talvez, né, o tanto de projetos que você tá, que aí você pode ter mais qualidade, tá, enfim. Eu falei assim, cara, mas eu acho que eu consigo aproveitar melhor o estar em vários projetos, porque eu consigo conectar eles, né, de certa forma. E esse sempre foi o meu argumento. E aí, quando você chegou aqui e falou sobre isso, como uma das primeiras coisas, eu falei assim, cara, legal, que legal que tem alguém que pensa igual eu nessa Web3. E eu acho que isso é legal, você entender que a Web3 ela te proporciona, das primeiras vezes, ela te proporciona esse tipo de coisa, porque é muito simples você estar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente é digital, a gente é um ser digital agora, a gente não precisa estar em escritório, né? Indo para um escritório, depois para outro, não tem isso. Se mudar a aba do teu computador, você já tá em outro projeto. Então, eu acho que isso é legal. Enfim, então essa foi uma primeira validação. Você também teve a mesma dúvida em algum momento ou não? E aí você depois teve alguma validação, algum episódio que falou assim, não, isso daí, estar em vários projetos é um benefício e não um malefício. Então, daí a gente entra naquilo ali. Cara, o que significa mais qualidade para um projeto, para uma comunidade? Porque para pensar, né? Aí entra em questões filosóficas e pessoais, né? O que tu quer fazer como pessoa? Porque eu acho que, na verdade, pessoas que acabam ficando em menos comunidades e ficam mais ali, né, nessa coisa de família e tal, na verdade, só porque fecha mais com o que está buscando, né? Por exemplo, eu, nesse momento, estou buscando conectar o máximo de pessoas possíveis, ajudando ela por meios de estar ali, né, como uma pessoa que enfrentou essas mudanças, principalmente psicológico, foi muito difícil. Então, esse é o meu objetivo de vida. Então, não faz sentido eu estar dentro de uma comunidade, por exemplo, mesmo quando eu comprar o meu Body Ape, não faz sentido eu fechar ali a casinha com o Body Ape. Ai, nossa, agora encontrei a minha família. Cara, não, nem com a nossa família da vida real a gente é assim. Então, tipo, como assim, tipo, tu dar mais valor ali para aquela comunidade? Eu acredito nisso, acho que faz sentido, mas depende com o que tu tá procurando para tua vida. Por exemplo, se para ti tu tá, na verdade, a comunidade, tu estar ali em projetos é muito mais para te se sentir completo, é muito mais para te sentir uma família, muito mais para te poder ter amigos, assim, de formar amizades muito fortes e tu poder mudar a vida de certas pessoas, tá maravilhoso, é isso aí. Mas se o teu objetivo é maior, né, o teu foco é maior, não tem, tu precisa estar em todo lugar, tu precisa estar botando a cara a tapa, e sim, eu já tive esse problema, porque, por exemplo, eu fui comprar, até eu troquei para uma PFP
de projeto mesmo. Eu troquei algumas semanas atrás e depois retroquei. Eu entrei no Valhalla, né? Era um dos projetos que eu estava querendo há meses, só que eu queria comprar, né, o meu PFP com o meu dinheiro, né? Então, desde o início, eu nunca tive NFTs. Eu sempre queria comprar os NFTs com o dinheiro que eu conseguisse, né? Não do meu marido. E daí, para isso, eu ficava ali trabalhando. Obviamente, as comunidades que eu estava, os NFTs que eu tinha, não era aquelas coisas de, os melhor projeto de todo, pelo menos não na concepção Jana. E para mim não valia a pena eu usar o PFP do projeto. Até que, obviamente, e isso eu tô só contando porque para te falar o quantas vezes eu fiquei me discutindo isso comigo. Eu ficava tipo, cara, imagina se, tipo, eu tenho que achar um projeto que eu vá usar PFP, vá vestir essa camiseta e você, aquela membro que representa aquele projeto, sabe? Só que isso, por vezes, eu fico batendo na minha cabeça, e agora, quando eu tive a oportunidade de entrar no Valhalla, que é um projeto que eu estou usando de fato o PFP, principalmente por também ser mulher, eu estou usando para fazer as minhas coisas de brand, mas não estou vestindo o PFP. Por quê? Porque no que eu estou construindo, a Jana tem que ser a cara da Jana, porque tu botar a cara na minha concepção é algo que é o mínimo para mim poder pedir para as pessoas confiarem em mim e quando eu digo para elas, eu tô aqui para ti e o que tu precisar, tu vai poder contar comigo. Eu acho que com a minha cara, a credibilidade que eu passo é muito maior. E, obviamente, sendo mulher, daí entra todos os outros 500. Mas, enfim, é só para te falar, cara, essa confusão aí já me dá toda santa hora. Provavelmente, quando eu comprar um outro, vou ficar talvez de novo, mas eu te digo que daí eu também até já discuti com várias pessoas com contas enormes no Twitter que estão construindo coisas dentro da Web3. E é realmente uma dúvida, assim, né? Para elas, quando elas vestem o PFP, eles de fato confiam muito no projeto, né? E dizem o porquê que estão usando aquele PFP. E também elas não são doxed, né? Elas não têm esse costume de pôr a cara. E elas estão gerando conteúdos que são mais didáticos. Então, assim, cara, é muito com relação ao que tu quer. Não existe o é melhor, ou é isso ou aquilo. Não. E eu concordo plenamente contigo, cara. O trabalho que, na real, essa coisa que a gente faz de estar em vários projetos é dolorido pra caramba e dá essa sensação de fomo dentro de nós, de que a gente nunca sabe exatamente tudo que está acontecendo, porque tem muita coisa, e a gente está ali em 1 trilhão de projeto, e às vezes rolou uma treta dentro de um Discord lá e tu não soube, porque tu tá em 300 Discord, tu tá falando com milhares de pessoas. Mas, enfim, me deu, e até hoje eu continuo discutindo e pensando muito isso, mas eu acredito muito no caminho que eu tô indo agora. E até se tu olhar o meu banner, a minha ideia é, quanto mais eu vá tendo mais PFP, mais NFTs de coleções que eu gosto, que eu admire, que faz parte da minha família, eles vão estar ali representando e fazem parte do meu coração, da minha vida. Mesmo que eu, às vezes, literalmente, eu não paro lá nem uma vez na semana, às vezes, para conseguir falar. Mas quando eu entro lá, eu dou todo o amor possível. Eu tô lá por eles, eu faço aquele sentimento de realmente família, sabe? Então, é isso. Cara, eu queria contribuir aí na fala tanto do Rodrigo quanto da Jana agora. Esse é até um paradigma que eu tenho nesse momento, que tá em várias frentes ao mesmo tempo. E um amigo me sugeriu a leitura de um livro, e eu ainda tô caminhando, tô lendo ele. E é um livro interessante, que ele chama A Única Coisa, que ele diz que o foco pode trazer assim, resultados extraordinários, né? É interessante, e aí as 2 frases iniciais do livro falam o seguinte, você viva como um selo, colhe-se numa única correspondência até chegar no seu objetivo, e ainda reforça, né? Se você tentar pegar 2 coelhos ao mesmo tempo, você vai acabar não pegando nada. E eu comecei a ler esse livro exatamente porque estava, cara, angustiado com resultado em uma parte, sem resultado em outra parte, e aí conversando com esse amigo, ele falou, cara, dá uma lida nesse livro aqui, ele pode contribuir contigo. E essa é uma angústia que eu tenho nesse momento, né? O quanto abraçar, né? Tô no caminho certo, não tô no caminho certo, cara, segue aqui, mata algumas coisas, porque não faz sentido, elas mais podem atrapalhar do que podem contribuir e tudo mais. Queria só
trazer essa ideia de que às vezes pode, no meu caso, pode ser importante acabar fazendo uma boa reflexão sobre a quantidade de coisas que se está tocando, né? Mais para contribuir, pessoal. Boa. Raíssa levantou a mão? Quiser? Gente, quero contribuir também com relação a isso. Eu sempre fui uma pessoa multi e sempre ouvi, mesmo não estando na Web3, essa questão, né, de tenha um foco único. Mas só a gente está dentro da nossa mente, só nós conseguimos compreender a estratégia que temos para alcançar nosso objetivo e o que nos faz querer estar em vários movimentos, como isso se converge em um objetivo único. Né? Então, só nós conseguimos, às vezes a gente não consegue expressar isso para as pessoas e acaba ficando mais confuso ainda e entra numa sensação interna de falta, de estar errado. Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, né? Porque só nós entendemos o nosso objetivo e o que a gente faz com esses ideais. E uma coisa bem interessante da gente refletir é: foco é uma coisa, concentração é outra. Muitas vezes a gente tem foco e acaba perdendo a nossa concentração e a nossa visão ampla de coisas que estão ao nosso redor e que pode ser contribuição para o nosso resultado. Então, é importante a gente acender a lanterna, né? Como se eu estivesse num quarto escuro, eu acendo uma lanterna e essa lanterna vai me dar um foco. Mas e se eu acender a tomada? Será que eu não vou ver mais coisas, mais possibilidades? Então, se eu tenho uma consciência do objetivo onde eu quero chegar, eu vou saber o que é distração e o que é ação. Então, foi o que eu traduzi para mim, para ter firmeza e conseguir lidar com o que vem de fora, falando, não, você está muito projeto, você faz muita coisa ao mesmo tempo, você não vai realizar. Eu olho para mim e falo assim, nossa, olha onde eu cheguei estando assim. Então, tá tudo bem para mim. Essa reflexão que eu queria deixar aí para nós. Boa. Eu vou dar um exemplo ao vivo de como esse tipo de coisa pode acontecer da forma que a gente nem imagina. Um dos principais projetos que eu participo, se não o principal, é o Sweep and Flip, que é da Niftify, né? E o Sweep and Flip, a gente está acabando de lançar, um agregador de NFTs, flipping, automático, e também a MM, né? Então, igual o Uniswap ali, só que para NFT. E a gente entrou na Polygon faz, acho que um pouco mais de uma semana, vai dar 10 dias, eu acho. E a gente estava procurando coleções da Polygon, boas coleções da Polygon, fazer parceria para ajudar a fazer o sweep do floor deles, fazer pool deles, enfim, tal. E aí eu tava pesquisando sobre a Jana aqui para fazer o café ontem, e aí eu vi que ela participa do Polygon Monkeys. Então, a primeira coisa que já me veio na mente foi, pô, que legal, amanhã eu vou falar com a Jana, beleza. Depois de falar com a Jana no Space, eu posso perguntar para ela sobre o Polygon Monkeys. Então, cara, essa é um tipo de coisa que acontece na hora, mas é porque eu tô no café a gente tem contato com muitas pessoas no café, né? Todo café a gente traz um convidado. E ao mesmo tempo todo super Felipe. Então é uma conexão que dá para fazer. Eu não sei se a parceria vai dar certo, mas é uma conexão que dá para fazer por você estar em vários lugares ao mesmo tempo. Talvez se eu ficasse só isolado ali, igual um cavalo com aquela viseira, né? Talvez eu não pudesse estar vendo essa oportunidade passando. Então, esse que acho que é um ponto também. Ao vivo aqui para vocês. É uma coisa que eu pensei e que talvez faça sentido, entendeu? Cara, é exatamente isso, exatamente isso. E tipo assim, por vezes, eu até te digo que por vezes eu fiquei meio com uma sensação assim dentro de mim que acho que as pessoas não conseguiam compreender muito o que eu fazia, sabe? Por exemplo, eu já tive essa questão de com alguns projetos que eu fiz parte, o pessoal ficava meio bolado, né? Que eu não ficava totalmente 100% aquele projeto, sabe? Daqui a pouquinho eu já estava postando e querendo achar outra comunidade, como se fosse quase uma traição, né? E isso é uma coisa que daí
me remete muito à minha infância também, né? Dessa coisa de eu nunca fui do grupo das meninas, o grupo da as panelinhas que se formam. Eu nunca conseguia fazer parte de uma panelinha. Por quê? Porra, eu não sei, mas eu acho na real que é porque a gente tem uma fome muito grande dentro de nós, pelo menos eu, como as coisas que eu procuro. E essa minha fome me leva a sempre estar procurando mais e mais e mais. E é muito difícil, às vezes, encontrar também coisas que eu consigo sentir conexão 100%. Talvez não exista, talvez eu sou única e pronto. Mas é muito legal exatamente isso, né? E agora, eu literalmente também, eu já vou dar um alfa daqui a pouquinho, porque, tipo assim, tanto que eu também quero depois combinar com vocês, que eu, obviamente, né, eu tô cada vez mais me botando na forma gringa, né, lá para fora, porque daí eu chego lá, daqui a pouco eu falo assim, cara, eu sou brasileira, eu posso levar o projeto de vocês e trazer uma comunidade brasileira, não sei o quê. A gurizada adora. Então, para mim, a minha cabeça, eu tenho uma concepção muito forte que eu vou botar o nome Brasil dentro de projetos que nunca imaginaram que Brasil está dentro de NFT. Então, isso para mim é uma meta que muitas pessoas não percebem. E para te fazer isso, para te estar dentro do mundo gringo, tu tem que ser mundo gringo, entendeu? Então, esse momento eu estou muito focada para lá. E com isso, tanto que daí eu já vou dar um alfa daqui a pouco, eu consigo trazer coisas que estão lá no mundo gringo, oportunidades lá de fora, que me contratam, querem Brasil, e daí eu consigo ir lá e dar essa pitada e trazer para dentro de casa, entendeu? Então, eu tô me sentindo bem feliz com essas coisas que estão começando a acontecer. E mais de um projeto, sabe? E, obviamente, tem outros que não estão focados em Brasil, mas são oportunidades extremamente fodas que também eu vou poder estar trazendo para casa, né? Então, isso é uma coisa que, pô, eu acho que eu nem. Talvez alguém pare e pense, porra, nem tinha parado para pensar nisso, né? Porque para ti poder ter conteúdos e coisas que estão acontecendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, tu precisa ter uma pessoa morando lá para poder te falar como é que é estar lá. Então não adianta só tu olhar na notícia, tu tem que fazer parte daquilo. Então a Jana se coloca em posição de fazer parte do todo o resto para poder vir aqui falar, gurizada, isso aqui é o alfa, isso aqui é o troço que está surgindo e é uma oportunidade para nós. Vamos lá. Então, é muito legal isso, e realmente aí, o Polygon Monks é um projeto que eu entrei agora, vai fazer um mês agora, e eu entrei no pós-mint deles, estou tendo uma experiência totalmente diferente lá, e literalmente, né, os 3 projetos que estão aí na minha bio, eu trabalho, e na verdade eu estou trabalhando agora com mais 2 também, que ainda não estão aí na minha bio, e daí eu consigo te trazer coisas de 5 projetos. Tu imagina aí, 5 projetos, eu consigo vir aqui e falar de 5 projetos, e falar se é legal ou não. Então eu acho isso muito válido, muito bom, eu acho muito legal, te dá uma sensação, assim, muito conhecimento, muito conhecimento, e eu só vou pinar um dos alfas que eu só queria deixar aqui, que é literalmente um convite de algo que já eu vou começar a criar coisas para esse projeto, esse grupo, que é esse troço aí que eu pinei agora. Eu vou deixar daí aqui nos comentários do Space, eu vou deixar o invite para entrar no Discord. Quem entrar cedo vai ganhar coisas extras. E logo, acredito que até amanhã também no Space do Lip de noite, eu vou estar levando o projeto lá para apresentar o projeto como representante deles. E é um projeto que está buscando a comunidade brasileira. Então, tu imagina, né? Isso é muito legal. E eu agora vou poder estar fazendo isso por um projeto que quer a comunidade brasileira. Cara, isso é sensacional. Essa gurizada nunca teria me encontrado se eu não tivesse totalmente ali no mundo gringo, entendeu? Cara, perfeito, Jana. Perfeito. Bom, guys, acho que é isso. Hoje, acho que foi um dos spaces que deu para tirar bastante coisa legal. Eu anotei aqui particularmente algumas coisas, então eu vou ter que deixar para Jana parte 2 aqui no café. Mas eu vou agradecer primeiramente a Jana e todo mundo que subiu também. Por ter aceitado o convite, né, Jana? Por ter aceitado falar com a gente aqui um pouquinho no café. E por ter passado essa sinceridade, né? Que eu acho que isso é o mais legal de você. Essa sinceridade do que você faz, do que você já fez, de como você lida com as coisas. Então, isso é bem legal mesmo. Agradecer você.
E é isso. Ai, deixa eu agradecer muito, 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 muito obrigado mesmo. De verdade, tô muito feliz em ter vindo aqui. Como eu falo, né, tipo, cara, não tenho nada contra brasileiro. Eu amo, eu amo dizer que eu sou brasileira. Os gringos amam brasileiro. Eu só tô fazendo esse papel que alguém tem que estar lá fora mostrando que a gente tem poder e eu tô fazendo isso. Então, é isso, né? E, obviamente, eu quero agradecer de novo o convite. Eu fico muito feliz mesmo. Eu adoro conversar, eu adoro falar, eu falo pra caralho. E eu também adoro falar dos projetos, porque eu realmente estou em projeto pra caralho. Como eu disse, deixei o convite desse troço aí, que amanhã eu vou estar explicando mais. Eu vou também logo estar postando mais coisas sobre. Quem quiser entrar no Discord e chegar cedo vai receber umas coisas que é um bagulho bom, é bom. E, cara, muito obrigada de novo, todo mundo, né, que precisar, agradecer também por ter escutado, todo mundo que precisar de qualquer coisa, manda mensagem que eu respondo absolutamente todas as mensagens, às vezes leva um tempo, mas eu respondo, e agradecer de novo, contem comigo, e vamos dar, adorei esse trabalho, eu quero realmente participar mais aqui às 8 da manhã, acredito que eu vou conseguir me escutar mais agora que é às 8, e é isso, muito obrigada de novo, e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa semana, bom começo de semana aí pra vocês. A gente vai anunciando os convidados aí durante a semana. E é isso. Um abração. Valeu.